E aí, meus amigos, hoje a gente está aqui para bater um papo muito bacana para falar sobre os top 5 dos maiores goleiros que já vestiram a camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro sempre foi conhecido por ter bons goleiros e hoje não é diferente. Hoje a gente tem aí o Fábio, o Rafael e o Lucas França. O Fábio todo mundo já conhece, já sabe da sua qualidade, né? O Rafael também já apresentou isso durante o período que o Fábio esteve fora aí. Muita gente inclusive pede ele como titular do time. E ainda tem o Lucas França. O Lucas França que também já teve sua oportunidade assim que o Fábio machucou. O Rafael estava machucado também e o Lucas França fez ali belas defesas nos jogos em que atuou, né? E hoje a gente vai trazer aqui a nossa opinião, escolhendo o top 5 e top 5 dos maiores goleiros que já vestiram a camisa do Cruzeiro. A gente fez uma pesquisa, eu postei lá no meu Twitter perguntando para vocês responderam. A gente também postou lá no Facebook do Diário Celeste, postamos também no Instagram. A gente analisou a resposta de todo mundo e a gente escolheu entre a nossa opinião. É óbvio, cada um pode ter a sua opinião, cada um pode escolher da sua forma aí. Você não precisa concordar com a gente só vai trazer um pouquinho como a gente escolheu e também contar um pouquinho da história de cada um dos goleiros que a gente colocou no nosso top 5 aqui. A gente vai começar do quinto ao primeiro colocado, beleza? E a gente tem aí na quinta colocação o Eurélio da Silva Gomes, também conhecido só como Gomes, né? Goleiro de 2003, daquele timaço da Tríplice Coroa. E Gomes foi revelado no Cruzeiro, é mineiro, ele foi reserva na Copa São Paulo de 2002 e nos treinamentos, pela sua qualidade, acabou ganhando a oportunidade de subir ao profissional para ser terceiro goleiro. Ele acabou ganhando a confiança do professor Luxemburgo, que era o treinador na época, e conquistou a vaga de titular do time após uma sequência ruim, e depois conquistou essa vaga, não saiu mais. No ano de 2003 ele conquistou a Tríplice Coroa pelo Cruzeiro, o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileiro, feito que nenhum time do Brasil até hoje conquistou, e Gomes marcou a sua história no Cruzeiro, conquistando aí a Tríplice Coroa e sendo o goleiro titular daquele timaço de 2003. As boas atuações renderam até convocação para a seleção. Gomes foi convocado para defender a seleção no Pré-Olímpico de 2004. Começou a surgir interesse de clubes europeus no Gomes, mas o Cruzeiro não quis negociar em um primeiro momento e continuou com o Gomes no time. Na última partida do Cruzeiro na Libertadores de 2004, Gomes sofreu uma grave lesão no osso da mão e muitos ali diziam que a carreira dele estava ameaçada, que a carreira poderia acabar, mas Gomes deu a volta por cima e apenas 2 meses depois ele retornou, mas ele foi vendido ao PSV e continuou sua carreira fora do Cruzeiro. Então Gomes encerrou aí sua passagem pelo Cruzeiro tendo conquistado um brasileiro, uma Copa do Brasil, 2 Copas Sul-Minas e ainda 2 campeonatos mineiros. Então por esse fato a gente elegeu aí o Gomes como quinto colocado aqui no nosso top 5, porque a gente acha que ele teve grande importância na história do clube e teve também aí grandes atuações que fizeram com que ele estivesse aqui no nosso top 5. E agora a gente vai para o nosso quarto colocado, né, que é ele, o Paulo César Borges, o PC. O PC começou no Marília, o Enio Andrade, treinador da época, indicou a sua contratação após ele se destacar pelo Bragantino, que era comandado pelo Luxemburgo. Aí a diretoria aceitou a indicação e contratou. Chegou em 1989 e ficou até o ano de 1993 em sua primeira passagem. Ele voltou em 98 e ficou até 99 em sua segunda passagem pelo Cruzeiro. Ele conquistou então pelo Cruzeiro a Copa do Brasil de 93 contra o Grêmio na final, né? E também foi bicampeão da Supercopa em 91 e 92. Ele ainda disputou aquela Copa do Brasil de 98 contra o Palmeiras, onde o Cruzeiro venceu por 1-0 no jogo de ida e perdeu o jogo de volta por 2-0. O Cruzeiro foi vice-campeão daquela Copa do Brasil, o campeão foi o Palmeiras. Em 99 o PC foi contratado pelo Araçutaba. Ele ficou 5 meses sem receber, então ele resolveu encerrar sua carreira, estava ali com uns 39 anos de idade. Ele elege o título mais importante pelo Cruzeiro, o título do Mineiro de 98, onde venceu o jogo de ida por 3-2, 3 gols do Fábio Júnior. E no jogo de volta ele fez defesas fantásticas. Segundo ele, o Mineirão deveria ter até uma placa com o nome dele devido às defesas que ele fez naquele jogo. Ele elege esse então o seu jogo mais importante, o seu título mais importante com a camisa do Cruzeiro. Lembrando que foi Cruzeiro e Atlético, 3-2 jogo de ida, e o jogo de volta o Cruzeiro precisava apenas de um empate para ser campeão. Em terceiro lugar, acho que agora começam as polêmicas, né, da ordem que a gente escolheu o nosso top 5 aqui no canal, mas a gente já disse que é apenas a nossa opinião, vocês podem organizar da forma que vocês quiserem. O legal é a gente trazer a história de cada jogador aqui também com a camisa do Cruzeiro, para vocês conhecerem um pouco mais também. E na terceira colocação a gente escolheu ele, o Nelson de Jesus da Silva, Dida. Um goleiraço, marcado a sua história pelo Cruzeiro pela facilidade que tinha em defender pênaltis
e também pelos títulos que conquistou com a camisa do Cruzeiro. Dida começou em 92 lá no Vitória e em 93 ele foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Em 94 Dida veio para o Cruzeiro, onde foi o time onde Dida conquistou vários títulos e consagrou a sua carreira profissional, né? Podemos dizer assim. Em 95 Dida teve a sua primeira convocação para a seleção brasileira. Pelo Cruzeiro, acho que o título mais marcante de Dida é a Libertadores de 97, né? Fez defesas monumentais na final contra o Sport, né? Talvez eu acho que esse seja o título mais importante do Dida. Acho não, é o título mais importante do Dida com a camisa do Cruzeiro. Ele que ainda conquistou a Copa do Brasil de 96 com uma defesa milagrosa na final, dando-lhe então o título ao Cruzeiro daquela competição e consagrando ainda mais a sua carreira pelo Cruzeiro. Dida conquistou 4 títulos mineiro e recebeu o prêmio de bola de prata em 96 e 98, um dos títulos mais importantes individuais de jogadores aqui no Brasil, vocês sabem disso. O Dida, pela sua qualidade, pelas suas conquistas, começou a surgir um interesse europeu nele, né? Então o Milan, interessado, quis comprar, o Cruzeiro na época não quis vender e o Dida se juntou ao Milan e entrou na justiça contra o Cruzeiro. Então ficou aquela rincha ali, aquela briga na justiça e o Dida recebeu o direito de ir para o Lugano da Suíça para treinar, porque ele estava na justiça contra o Cruzeiro e não estava treinando. Aí só em 99 o Dida conseguiu a liberação e finalmente foi para o Milan e fez aí a sua carreira que todo mundo já conhece. Então o Dida aí marcou a sua história pelo Cruzeiro, né? E fez ainda a sua carreira europeia lá com grandes conquistas. Pelo Cruzeiro, Dida realizou 304 jogos e teve várias conquistas aí, Copa do Brasil, Libertadores, e a gente sabe que ele foi muito importante para a nossa história. Foi um goleiro conhecido pela sua qualidade também em defender pênaltis, um dos principais pegadores de pênaltis da história, né, do futebol aí. Mas o Dida talvez tenha sujado um pouquinho de sua passagem pelo Cruzeiro no finalzinho, nessa rincha judicial aí, para sair do Cruzeiro. Óbvio que a diretoria poderia ter vendido em primeiro momento ali, mas isso não vem ao caso. A gente não pode deixar de falar a importância que o Dida teve para a nossa história. Foi um goleiro que marcou aqui a história, é ídolo e até hoje ele é reverenciado pela torcida do Cruzeiro. Por isso, pela essa rincha aí, talvez também por ter saído cedo do Cruzeiro, ele não esteve ali no top 2 ou talvez até no top 1 e a gente colocou ele aqui no top 3 porque o top 2 agora vem com ele. Será quem vai causar mais polêmica ainda, será? Quem é que você colocaria no top 2? Pois é, o top 2 e o top 1 talvez sejam os mais polêmicos. Vocês devem saber quem são os dois, mas a gente escolheu aqui na nossa ordem. Você pode organizar da forma que você achar melhor, mas a gente colocou no segunda colocação Raul Plasma, um dos maiores goleiros, se não o maior goleiro da história do Cruzeiro. Ele que jogou em Atlético Paranaense, Curitiba, São Paulo, Nacional do Uruguai, antes de chegar finalmente ao Cruzeiro no ano de 1965, onde finalmente mostraria para o mundo a sua qualidade como goleiro e se tornaria um dos maiores ídolos da torcida do Cruzeiro. Raul chegou para ser reserva do Tonho, mas com boa colocação, com a sua agilidade, com a sua qualidade, ele foi ganhando espaço e acabou se tornando titular incontestado do Cruzeiro. Raul, que foi conhecido por usar as camisas amarelas, aquelas famosas camisas amarelas. Na época o goleiro usava apenas camisa preta ou cinza ou branca, mas em um clássico contra o Atlético Mineiro no Mineirão, a camisa não coube no Raul, então ele pegou uma camisa emprestada, um blusão amarelo e foi pro jogo. Causou muita polêmica, a torcida do Atlético zombou naquela época lá, botou em xeque até a sua opção sexual, né? Foi chamado por muitos até de homossexual, porque era algo diferente, ninguém fazia isso, todo mundo usava os padrões de goleiros, e Raul inovou ali, porque a camisa não coube nele, ele teve que pegar uma camisa emprestada para atuar naquela partida. Raul naquele jogo fechou o gol e se destacou demais ali pela sua roupa também, né, por inovar, e começou a escrever ali a sua história pelo Cruzeiro. Se tornou grande ídolo da torcida, ficou no Cruzeiro durante 13 anos, 13 temporadas seguidas no maior de Minas. Conquistou o Brasileiro de 66, o primeiro título brasileiro, ainda era chamado de Taça Brasil, o título de 66, o primeiro na nossa história, e conquistou também a primeira Libertadores da nossa história de 76. Raul ainda conquistou 9 títulos estaduais, sem dúvida nenhuma foi um dos maiores goleiros, como dissemos, se não o maior goleiro da história do Cruzeiro. A gente não colocou ele no top 1, no primeiro lá no topo,
mas ele teve grande importância porque ele literalmente começou a história do Cruzeiro. Ele atuou com grandes craques ali e conquistou os primeiros títulos importantes do Cruzeiro, a primeira Libertadores, o primeiro Campeonato Brasileiro, e ali começou a nossa caminhada para se tornar esse gigante clube do Brasil que é hoje. O Raul ele afirma até hoje em entrevistas que ele é o maior goleiro da história do Cruzeiro, não só pelas atuações, e sim pela importância que teve na história do clube, e a gente não deixa de falar isso. O Raul foi um monstro como goleiro e também teve uma importância fantástica, atuou com grandes craques e conquistou os nossos primeiros títulos, como a gente disse. Então, por esse fato, a gente colocou o Raul na segunda colocação e a gente vai explicar por que ele não estava no primeiro lugar. Raul, que fez aí 557 jogos pelo Cruzeiro ainda, foi um grande goleiro dentro e fora de campo, um grande cara e trabalha até hoje aí no Cruzeiro, né? Tem grande importância no nosso futebol e ele poderia estar em primeiro lugar, mas em primeiro lugar a gente escolheu o Fábio. Fábio aí, o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro na história. A gente escolheu ele na primeira colocação e a gente vai explicar para você por que escolhemos o Fábio. Fábio que praticamente jogou a sua carreira toda no Cruzeiro, chegou ao Cruzeiro no ano de 2000, mas não teve grandes oportunidades, muitas oportunidades, né? E por isso foi para o Vasco, ficou durante 4 anos lá no Vasco, voltou para o Cruzeiro em 2004 com mais experiência, mais maduro, e ali finalmente pronto para assumir a posição de titular do Cruzeiro. Como a maioria dos jogadores, o início não é muito fácil, né? O Fábio foi alvo de muitas críticas no seu início pelo Cruzeiro, lembrando que o Fábio já tinha conquistado a Copa do Brasil de 2000 antes de ir para o Vasco, mas naquela época ele era reserva, então 2006 foi o primeiro título como titular do Cruzeiro. O Campeonato Mineiro daquele ano, 2007 talvez tenha sido o pior ano da carreira do Fábio ali, com atuações ruins e muitas críticas. Foi o ano em que ele sofreu aquele famoso gol de costas, que a torcida rival tanto ironiza, né? Mas ele havia sofrido um gol e foi buscar a bola dentro da rede e foi surpreendido, acabando sofrendo outro gol enquanto estava de costas indo buscar a bola dentro da rede. Em 2008, Fábio deu a volta por cima e talvez tenha sido o ano de grande ascensão do goleiro pelo Cruzeiro para se tornar esse gigante que é hoje. Fábio conquistou mais uma vez o título mineiro daquele ano e fez uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, sendo considerado um dos melhores goleiros do Brasil daquela temporada. 2009 foi um grande ano do Fábio. Chegamos à final da Copa Libertadores. Perdemos o título. Fábio fez um grande jogo de ida com belas defesas garantindo um empate de 0-0, mas em casa a gente perdeu o título e Fábio foi muito criticado, mas ele não abaixou a cabeça. O Cruzeiro fez uma belíssima campanha no Campeonato Brasileiro e Fábio foi eleito o segundo melhor goleiro daquele ano. Então Fábio fez um belíssimo ano, sendo ali eleito o segundo melhor goleiro do Brasil, superando até o ano anterior, né? 2010 foi o ano em que Fábio foi chamado ali, a torcida começou a chamar o nome do Fábio na seleção. O Fábio não foi convocado. O goleiro daquela época era o Doni, por isso ainda muitos chamavam o Fábio para ser convocado. Naquele ano de 2010 o Fábio foi vice-campeão brasileiro e foi eleito bola de prata como melhor goleiro daquele ano. 2011, um péssimo ano para o Fábio, Cruzeiro disputando o rebaixamento até na última rodada, e como disputou o rebaixamento não tem como ser um ano muito bom, né? Na penúltima rodada, Fábio foi suspenso e não jogou o último jogo, que foi o famoso 6-1. Rafael foi o titular naquele jogo e Fábio ali, muitos falaram besteira, que ele estaria fugindo da responsabilidade do último jogo, mas não foi isso, sabemos que não. Ele apenas recebeu o cartão amarelo no penúltimo jogo e esteve suspenso da grande decisão, né, da permanência do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro daquele ano. Vencemos por 6-1 e Rafael foi o nosso goleiro naquele jogo. 2012, um ano conturbado para o Cruzeiro, mais um ano conturbado, né? Na sequência tinha 2011, aí veio 2012 com atrasos de salários e mais um ano brigando ali por nada, né? Brigando simplesmente por nada. E Fábio fez mais uma temporada discreta, mas vinha aí 2013 o grande ápice do Fábio. O Fábio estava realmente pronto como capitão para uma grande conquista com a camisa do Cruzeiro. Fomos então campeão do Campeonato Brasileiro em 2013, com o Fábio tendo grande importância como sendo nosso capitão, principal goleiro do campeonato talvez,
grandes defesas. Como capitão, Fábio ergueu o troféu e escreveu de vez o seu nome na história do Cruzeiro. Então, na sequência, mais um título brasileiro, bicampeão brasileiro seguido, e Fábio escrevendo de vez o seu nome na história do Cruzeiro e calando a boca de muita gente. Ele, como capitão, escreveu sim o seu nome na história do Cruzeiro. 2015, podemos dizer que o maior feito naquele ano foi a renovação do Fábio para seguir no Cruzeiro, né? Aí na sequência veio 2016, que todo mundo já sabe o que aconteceu. O Cruzeiro, entre altos e baixos ali, Fábio sofreu uma lesão e ficou fora por 8 meses. E ali muitos diziam que talvez a carreira do Fábio também teria acabado, né? Talvez viria a aposentadoria do Fábio, mas não foi isso que aconteceu, meus amigos. 2017 veio aí, Fábio retornou ainda no Campeonato Mineiro, mas Mano Menezes deu a chance dele voltar ao time titular, é claro, porque ele não havia perdido a titularidade por atuações ruins e sim por lesão. Fábio retornou ao time assim que o Campeonato Brasileiro começou e ali se iniciava a grande campanha da conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil, e finalmente o Fábio conquistaria um título importante, tendo grande importância na semifinal e na final, porque muitos dizem que Fábio até então amarelava, que não era goleiro de decisão, mas nessa conquista de 2017 Fábio teve grande importância. Fábio defendeu o pênalti do Diego, o principal jogador do Flamengo naquela competição, na grande decisão, e deu ali o título, deu praticamente o título ao Cruzeiro, né? Thiago Neves completou ali a cobrança e deu o título. O Fábio, que já havia defendido o pênalti na semifinal contra o Grêmio. Então, além das grandes atuações com bola rolando, o Fábio ainda teve grandes atuações nas disputas de pênalti, defendendo o pênalti, sendo importante e escrevendo novamente o seu nome na história do Cruzeiro e calando a boca de muitos aí que ainda tem coragem de criticar um cara que tinha mais de 600 jogos pelo Cruzeiro, já havia conquistado um bicampeonato brasileiro, sem contar os títulos mineiros. Aí ele veio conquistar essa Copa do Brasil como titular, porque já havia conquistado uma Copa do Brasil como reserva. Aí veio conquistar essa Copa do Brasil titular, defendendo o pênalti e fazendo boas atuações. Até o momento que estamos gravando esse vídeo, o Fábio tem 739 jogos pelo Cruzeiro. Ele ainda está jogando muito bem como titular no Cruzeiro, e esse número vai aumentar muito ainda até que o Fábio encerre sua carreira como jogador profissional. Esse número deve subir bastante ainda. Fábio é o jogador que mais atuou pelo Cruzeiro em toda a história e por isso a gente deixou ele aqui no top. Fábio conquistou 2 títulos brasileiros, 2 Copas do Brasil, uma não era titular, é verdade, não teve importância, dizemos assim, naquele título, mas o outro título tendo total importância e escrevendo de vez o seu nome como um dos principais jogadores da história do Cruzeiro, um dos principais goleiros da história do Cruzeiro. Como a gente disse, você pode organizar o top 5 da forma que você quiser. Isso aqui é só a nossa opinião, a gente não quer causar polêmica, a gente quer apenas contar um pouquinho da história de cada goleiro para que vocês conheçam também. Fábio talvez tenha sido um dos goleiros mais injustiçados também por não ter tido grandes oportunidades na seleção, né? Durante anos aí, como titular do Cruzeiro, a torcida pediu, não só a torcida do Cruzeiro, mas como torcedores de outros clubes pedindo o Fábio na seleção, e ele não teve a oportunidade que merecia, né? Mas a gente sabe como é a seleção. Se o jogador não joga no São Paulo e no Rio de Janeiro, é muito difícil ser convocado, infelizmente é assim, e Fábio talvez seja um dos grandes injustiçados aí no mundo do futebol. Galera, esse foi o nosso top 5 dos maiores goleiros que vestiram a camisa do Cruzeiro. A gente espera que você tenha gostado, a gente postou lá no nosso Twitter perguntando, então siga a gente lá no Twitter, no Facebook, no Instagram. Me siga também no Twitter, que eu vou fazer mais perguntas para fazer mais vídeos como esse. E a gente quer saber a opinião de vocês, se vocês gostaram, se não gostaram. Pode escrever aí no YouTube, comenta. E se você estiver vendo pelo Facebook, vá lá no YouTube e se inscreve no nosso canal, porque em breve vai ter muito outros vídeos como esse daqui. E a gente quer que você mande temas também pra gente fazer aí. Comenta aí o tema que você quer que a gente faça. Jogo histórico, top 5, o que for a gente faz. Comenta aí pra gente saber, beleza? Então é isso aí, até a próxima, valeu e falou!